Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Desenhista Técnico. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. E na aula de hoje, a aula de número 8, nós vamos mostrar o processo de inserção da laje superior, do teto da construção, dos forros e do telhado. Bom, pessoal, então nós vamos mostrar aqui o processo, de construção dos forros, das lajes e do telhado. Então, para construir, os forros, nós podemos aqui nas plantas de forro, tem uma planta específica para forro. E quando a gente aciona a planta de forma, é como se a gente estivesse vendo a planta, o ambiente de baixo para cima. Então, é como se estivesse deitado dentro do espaço, olhando para cima. Então, nós vamos aqui, como eu quero desenhar o forro do piso 1, do primeiro pavimento, nós vamos na planta de piso do forro 1. Então, nós vamos aqui na planta de piso. E aqui na planta de piso, nós vamos desenhar o forro. Então, nós vamos aqui em arquitetura, forro. E aí, quando eu coloco o forro, eu posso fazer de forma automática, eu posso fazer pelo croquis, tá? Uma coisa importante mostrar é que o forro é colocado a uma determinada altura, então eu vou colocar aqui o meu forro a 2,60 do piso, tá? Então eu vou colocar de forma automática aqui no quarto e no banheiro, e aqui na sala e na cozinha eu vou colocar por forma de meio de croquis, até para que vocês entendam o processo. Então, vou colocar de forma automática aqui, ele já pega o espaço, e vou colocar de forma automática aqui, é só clicar. Agora nós vamos colocar, utilizando o croquis, no outro ambiente aqui. Então nós vamos aqui, eu vou utilizar essa linha de referência, né? Para ele já identificar as linhas. Então eu vou utilizar aqui, ó. Então ele identificou todas as linhas. Então as linhas estão identificadas aqui. Agora eu vou ajustar as linhas para que fique correto. Então eu vou aparar essa linha com essa. Aqui também vai ter que aparar. Aqui também vai ter que aparar. Então, agora eu aparei aqui. E aqui eu vou ter que fazer a abertura, né? Pôr o sapão, né? Para os reservatórios em cima. Então, eu vou fazer um alçapão aqui de 60 por 60, como a planta também indica que a gente coloque. Depois eu vou mostrar isso lá. Então, vou vir aqui, vou desenhar uma linha de 60 centímetros e outra para cá. Só que essa linha aqui, vou dar S para sair do comando, ela não está com 60. Então, vou clicar aqui, vou ajustar ela aqui para que ela fique com 60 centímetros. Dou Enter. Pronto. Aí agora, como eu fiz isso aqui, aparar essas duas linhas e vou dar OK. Se tiver tudo OK, ele vai aceitar. Então, ele aceitou, né? O forro está pronto aí. Então agora, se eu quiser visualizar o forro, posso vir aqui na planta 3D e vejam lá que os forros já estão colocados, né, em todos os ambientes. Ou seja, aqui na área de serviço, no banheiro, na garagem e nas varandas, né, eu vou deixar sem forro. Então o forro já está aqui, já está construído o forro aqui. Agora nós vamos construir a laje. Então, para construir a laje, nós vamos lá, posso ir na planta de piso 1 ou na planta de piso 2, tá? Tanto faz aqui. Se eu fizer na planta de piso 1, eu tenho que colocar a referência como piso 1. Né? Se eu fizer na planta de piso 2, eu tenho que colocar a referência como piso 2. Como eu estou desenhando tudo em relação ao piso 1, eu vou desenhar aqui então no piso 1. Então, nós vamos vir aqui em arquitetura, nós vamos fazer a laje, né? Se eu estivesse trabalhando com estrutura, eu poderia trabalhar até com a laje aqui, uma laje estrutural, mas eu vou fazer aqui na arquitetura, utilizando o piso, porque vai ser um piso superior, né? E aí, eu tenho vários tipos de piso aqui. A base não estrutural não seria interessante, porque em cima ela tem que ter armadura, né? Só que eu não posso utilizar essa base estrutural aqui, porque essa aqui é uma laje que tem contrapiso, tá? Ela foi configurada para ter contrapiso. Então, eu vou trabalhar essa base aqui para piso externo, que foi uma espécie de laje. É uma laje externa, né? Um piso externo, mas ele é armado. Então, eu vou colocar esse tipo de piso aqui. Então, vou utilizar o piso externo. E aqui, então, eu vou pegar as faces externas da construção. Vou utilizar essa linha também aqui como referência. Então, eu vou pegar essa face aqui. E aí, pessoal, eu não preciso... Eu poderia pegar os pedaços aqui, mas depois eu ajusto, tá? Então é mais fácil. Então, eu vou pegar aqui, aqui. Pronto, com isso agora eu já posso ajustar. Então, eu vou ajustar essa aqui
Aqui eu não coloquei essa linha, então vou colocar aqui também. Ah, não, já está aqui, né? Então eu vou ajustar essa com essa, essa com essa com essa e essa com essa. E aqui também vou ter que fazer a abertura lá para o reservatório. Então, vou clicar aqui e vou utilizar a ferramenta de retângulo aqui. Vou fazer um retângulo de 60 por 60. Pronto. Um quadrado, na verdade. Se eu não tivesse conseguido aqui, eu posso vir ajustar manualmente aqui, ó, né? Então, com isso, eu posso concluir. Vou ver onde está o problema, diminuo o zoom. Ah, essa aqui ficou, não emendei. Então, eu vou clicar aqui. Ok. Está falando ainda que não está fechado. Vamos ver onde está o problema. É só diminuir o zoom. Olha, é esse trecho aqui. Bem, então, vou vir aqui. Agora já desenhou. Posso ir lá no 3D e vejam lá que a laje está pronta. Só que a minha laje, ela ficou a 2,80 m, né? A 2,80 m do piso 1. Eu vou fazer o seguinte, para não sobrepor aqui, eu vou fazer a minha laje com 2,90 m, porque ela está com espessura de 10 centímetros. Eu vim aqui editar tipo e vim editar. Ela está com 10 centímetros de espessura, que é a dimensão daquele piso lá. Então eu vou vir o seguinte, vou colocar ela com 2,90 m para que ela fique acima do nível das paredes. Pronto, aí a laje encaixou certinho. Então, feito agora a laje, nós vamos fazer o telhado. Para fazer o telhado, nós vamos na planta de piso 1 também, ou no piso 2, tanto faz, né? Então, eu vou vir aqui, arquitetura, telhado, e aí eu vou utilizar o telhado por perímetro, que eu vou desenhar o perímetro externo do telhado. Clico aqui, e aí ele falou o seguinte, olha, você criou o telhado em nível menor, você quer mover para o nível 2? Então, aqui a gente pode deixar para o nível 1 e eu coloco a referência, eu posso deixar no nível 2, tá? Vou deixar no piso 1 e vou falar que esse telhado vai estar deslocado aqui 2,90 m do piso 1, porque ele vai estar acima da laje. E aí, quando eu coloco isso aqui, vamos mudar o telhado aqui, que eu quero um telhado cerâmico, né? Já tem o telhado configurado. E aí vai aparecer as opções de linhas para que eu desenhe. Aqui eu vou mostrar para vocês que tem um comando que eu posso fazer a linha, né, já com offset. Então, ao clicar na linha aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, as linhas externas, ele já me dá a opção de colocar um deslocamento. Então, o meu telhado vai ter um beiral de 60 centímetros. Então, eu vou digitar 60 aqui e as minhas linhas já vão ser desenhadas com esse deslocamento. Olha lá, eu clico na linha, ele já coloca como se fosse um offset. Ó. A laje, colocar só os contornos externos e depois eu faço os ajustes necessários. Pronto, agora eu vou fazer os ajustes, vou comando aparar essa linha com essa. Lembrando aqui, para aparar, você sempre pega o lado que vocês querem manter, então aqui e aqui. Por exemplo, aqui, se eu fizer, por exemplo, daqui para cá, ele vai aparar para o lado de cá, veja aqui, olha, e não é isso que eu quero. Então, na verdade, eu quero fazer novamente aqui, eu quero aparar essa com essa, para que fique, e aqui também, vou clicar. Então, desenho os contornos externos, posso clicar esse aqui, mas eu não finalizei ainda. Aí tem uma questão, pessoal, que quando você seleciona as linhas, ele vai perguntar se essas linhas definem inclinação ou não. De repente, de vocês já está ativado aqui, tá? E ficou com esse triângulozinho. Então, se eu falar que define inclinação, ele vai ficar com esse triângulo e vai aparecer aquela inclinação que eu quero, né? Então, aqui, como as minhas bordas todas aqui vão ter calha, ou seja, vão ser águas, vou selecionar todas as linhas, vou falar que todas elas definem inclinação e vou falar que eu quero um telhado aí com 35% de inclinação. 35% de inclinação. Só que a região central aqui, eu vou ter que desenhar, né? Eu esqueci até de desenhar, eu vou ter que desenhar um castelo, né, por reservatório. Então, vou fazer o seguinte, antes de concluir o telhado aqui, eu vou concluir o telhado, vou apagar ele e vou construir o castelo, tá? Vou ocultar ele, depois eu vou corrigir o telhado para que ele não sobreponha o castelo. Então, se eu der OK aqui, ó, posso vir aqui no 3D,
vejo que o telhado está pronto, mas eu quero colocar um castelo d'água aqui, né? Um abrigo para os reservatórios. E antes de fazer o desenho do abrigo, eu posso mostrar para você o seguinte, a questão das mudanças de inclinação. Se eu der um duplo clique aqui em cima do telhado, ele vai abrir para editar. Mas, por exemplo, se eu falar que aqui não define inclinação, ele vai fazer um telhado sem calha aqui. Ele vai fazer um telhado em duas águas. Mesma coisa, se eu fizer, por exemplo, aqui, falar que não define inclinação essa linha, olha, ele vai transformar um telhado em duas águas. Então, vou voltar, porque eu quero um telhado com todas as águas. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na planta, vou lá no piso 2, onde está o telhado, vou fazer o seguinte, eu vou ocultar o telhado temporariamente. Então, eu vou vir aqui, ocultar elemento, e vou desenhar as minhas paredes aqui do meu castelo, tá? Do meu castelo d'água aqui, do reservatórios. Então, nós vamos vir aqui arquitetura, parede arquitetônica, e nós vamos desenhar aqui com parede 15, né? O meu castelo aqui com 2,60 de altura. Então, ele vai estar no piso 2, né? Com 2,60 de altura as minhas paredes. Então, eu venho aqui, vou desenhar as paredes aqui, novamente aqui parede 15 centímetros, nós vamos desenhar pela linha central da parede, para aproveitar as paredes que estão aqui, ó. Vou fazer aqui essa aqui, depois eu vou ajustar, que é melhor. Pronto. Desenhei, então, o meu castelo d'água. Posso vir aqui, ó, e visualizar ele ali. Então, vejam lá que o meu telhado está passando dentro do castelo. Não é interessante isso? Então, nós vamos editar o telhado, dar ESC para sair do comando, vou dar um duplo clique no telhado, posso ir lá na planta de piso, ou piso 1 ou piso 2, e falar que eu tenho aqui um buraco internamente aqui no telhado. Então, vou desenhar aqui, ó, né, esse espaço telhado, onde vai ter o furo, né? Aí fiz, então, ou seja, quando eu faço aqui, eu estou indicando que tem um buraco. Então, eu vou clicar no Vzinho aqui, vejo agora que o meu telhado, né, clicando aqui, Shift, rolamento central acionado, posso rotacionar aqui, visualizar então que o meu telhado ficou vazado. Agora eu vou inserir então os reservatórios dentro do meu telhado. Então nós vamos aqui em arquitetura, componente, e aí nós vamos procurar aqui caixa d'água. Então tem as caixas aqui configuradas de 310 litros. Nós vamos colocar aqui três caixas d'água aqui. Vou colocar uma aqui, a outra aqui. E a outra aqui. Três aqui, do ESC. Opa. Do ESC para sair do comando. Então as caixas estão lá. Posso ir no 3D e visualizar então. Está mostrando aqui. No caso de vocês, de repente já está mostrando. No meu caso aqui, eu posso, porque meus elementos estão ocultos. Eu vou desocultar aqui esses elementos. No caso de vocês, deve estar mostrando aí. Então, eu desocultei, agora já está mostrando lá, né, os elementos lá, os meus reservatórios dentro do castelo. Agora nós vamos desenhar o telhado para essa área aqui, tá? Então nós vamos aqui em arquitetura, telhado por perímetro, agora nós vamos escolher o telhado de fibrocimento. E aí eu vou fazer o telhado, considerando que ele vai estar a 2,20 m do meu piso 2. Tá? 2,20 m do meu piso 2. Vou desenhar o perímetro dele aqui. E aí é o seguinte, eu vou deixar, desenho o perímetro, clique em ESC, mas se eu fizer dessa forma, não vai ter como colocar calho. Então, vou fazer um deslocamento pequeno aqui, mais ou menos uns 15 a 20 centímetros aqui, para que eu possa colocar calho no futuro. E aí eu vou definir que essa linha aqui vai definir a inclinação, que é onde vai ter a calha. Eu vou colocar 5% de inclinação, tá? Então, vou falar que aqui tem 5% de inclinação. Clico no Vzinho, posso ir lá no 3D, vejam agora que o meu telhado já ficou lá com espaço para calha. Agora,
eu posso então colocar a calha nesse telhado. Então, eu vou colocar a calha, vou vir aqui em anotar, em arquitetura, telhado, calha. Então, eu coloco calha onde vai ter que colocar calha. Então, aqui tem calha, aqui tem calha, e aqui também. E aqui na parte de cima aqui, posso fazer isso em planta, né? Se ficar difícil fazer em planta, posso fazer em planta, posso fazer em vista também, tá? Agora eu posso voltar então aqui desocultar o meu telhado. Chegamos ao final da aula, espero que tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula.